Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente! Bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal. Estamos, mais uma vez, eu, Daniel Souza e Tanguy Bagdadi, para repercutir um pouco os acontecimentos dos últimos dias de economia e de política internacional. O planejamento original, Tanguy, é que esse seria o primeiro bate-papo do ano, mas o primeiro bate-papo do ano já aconteceu. Já aconteceu. Tivemos ali uma tentativa de invasão, uma invasão do Capitólio, efetivamente. E hoje o Trump se tornou o recordista pan-americano de impeachments, é isso? Daniel, eu não sei se é recordista pan-americano não, cara. Eu não sei de mais ninguém no mundo que já foi impeachmentado 2 vezes, até porque essa República das Bananas, o impeachment acontece e o cara continua na presidência. Então, assim, é capaz dele ser... Capaz não, ele tá impeachmentado 2 vezes e segue presidente, né? Então, assim, trazendo aqui em primeira mão algumas horas, só pra gente contextualizar o pessoal que tá ouvindo a gente, de surpresa, acordou, né, e ouviu o Petit Jornal. Foi aprovado mais uma vez na Câmara dos Deputados nos Estados Unidos por 232 votos a 197 um novo processo de impeachment. O processo foi finalizado, né, na Câmara, né, então isso é importante. Se fosse no Brasil já teria sido afastado. Foi exato o que aconteceu com o Collor e aconteceu com a Dilma. Aqui no Brasil, quando vai para o Senado, o presidente já está afastado. A discussão que você faz no Senado é se o afastamento vai ser mantido ou não. Nos Estados Unidos, enquanto está no Senado, o presidente permanece em exercício. Então, agora a questão vai para o Senado para saber se o presidente será afastado uma semana antes do fim do mandato. Agora, deixando bem claro que, para a legislação americana, uma vez impeachmentado na Câmara, ele é considerado impeachmentado. Então, ele sofreu efetivamente 2 impeachments no mesmo mandato, né? E no mesmo mandato, exatamente. Então, agora vai para o Senado, Daniel, e aí... Assim, fatos importantes para a gente conseguir olhar para esse cenário. Foi rápido, né? A invasão do Capitólio faz exatamente uma semana, né? Então foi exatamente na quarta-feira passada que a gente voltou de forma, né, forçada, antecipada, né? Com todo mundo dizendo que a gente tinha que voltar, a gente não tinha muita opção. Então, exatamente uma semana depois, o processo de impeachment é aprovado. E já foi aprovado de uma forma diferente do que foi da primeira vez. Da primeira vez era basicamente um movimento democrata, que tinha maioria na Câmara já naquele momento. E dessa vez, né, no processo que rolou hoje, nessa quarta-feira, dia 13 de junho, nós tivemos 10 republicanos que votaram a favor do impeachment. Tá? Então, esse é um movimento significativo, aquilo que a gente vem falando há alguns dias já, que muitos republicanos ficaram envergonhados, embaraçados, né, constrangidos com o que aconteceu ao longo da última semana, e tá todo mundo fazendo cálculo, né, Daniel? Então tem muito republicano aí que tá imaginando que, olha, o Trump ele vai ser jogado pela janela, o Trump vai ser uma página virada daqui a algum tempo, então ser o republicano que votou a favor do impeachment do Trump também pode trazer dividendos políticos importantes. Ou seja, alguns republicanos estão considerando que talvez essa seja a janela de oportunidade perfeita para se livrar do Donald Trump e abrir caminho, eventualmente, para outras lideranças dentro do partido, né? E aí, assim, tem algumas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né, Daniel? Essa janela sobre a qual você está falando, né, de criação de novas oportunidades e tal, muito provavelmente não será suficiente para que o Trump ele seja, de fato, afastado do mandato, né? Isso porque agora vai para o Senado. No Senado está 50-50, são 100 senadores, né? O voto de Minerva atualmente do Mike Pence, né? Que ainda é o vice-presidente, mas a partir da semana que vem já vai ser da Kamala Harris, né? Então ficaria 51-50, e você precisa de 67 votos para que o presidente seja de fato afastado. É altamente improvável que 17 republicanos no Senado pulem a cerca, né? Então, assim, 10 deputados republicanos na Câmara, que é um universo muito maior, já é algo meio fora da curva. Assim, você tem 17 senadores, parece altamente improvável, e, de qualquer maneira, parece improvável também que o Senado inicie o julgamento antes da posse. Ou, se começar antes da posse, vai ser no dia 19, né? A posse é dia 20, e vai começar no dia 19, lembrando que o Senado está de recesso, volta no dia 19, o Mitch McConnell, né, que é o líder dos republicanos, né, nesse momento da maioria ainda, no Senado, disse que não vai voltar de férias, vai ficar a dele. Então, dia 19 vai começar, então é provável que esse processo ele se estenda, de fato, ao longo do início do governo Biden. O que não agrada ao próprio Biden. O
Biden demonstrou preocupação ao longo dos últimos dias, que foi: eu não queria que ao longo dos meus primeiros dias de mandato, que são... Nos Estados Unidos tem aquela tradição, né, Daniel, dos 100 primeiros dias, né, ao longo dos 100 primeiros dias, uma parte fosse basicamente monopolizada por uma discussão acerca do impeachment do presidente anterior. Então, isso que está acontecendo em Washington nesse momento, mas lembrando, ele pode ser impeachmentado a posteriori. Então é possível que esse processo ele seja concluído com o Trump já não mais como presidente. E, eu te passo a palavra já, não é automático a perda dos direitos civis, dos direitos políticos. Então, ele ser impeachmentado não significa que ele não possa concorrer na próxima eleição. Você tem uma votação separada, que é por maioria simples, então é mais fácil ser aprovado. Os republicanos, os democratas, perdão, no Senado sozinhos podem aprovar isso, que é a perda dos direitos políticos, o que o tornaria inelegível no ano de 2024, caso o impeachment seja aprovado. Agora, me parece que realmente eu, como presidente, se eu fosse o Biden, tudo que eu não ia querer era um processo, uma bomba dessa, tramitando no Senado, que já é uma casa dividida, já é uma casa que tem ali uma maioria muito tênue, que pode deixar rusgas. Esse é um processo que pode deixar rusgas, pode deixar inimizades, pode deixar realmente problemas políticos para o Biden ter que gerenciar um pouco mais à frente. Realmente, se eu estivesse no lugar dele, tudo que eu menos desejaria era um processo dessa natureza nos meus 100 primeiros dias. Agora, tem aqui um ponto importante, é que o mercado ignorou solenemente. Quer dizer, você teve aí um dia relativamente tranquilo nos mercados americanos. As bolsas americanas continuam nas máximas históricas, até por conta da enorme quantidade de liquidez, de dinheiro disponível na economia americana, em função da retomada aí de políticas de estímulos, de políticas expansionistas. Claro que esse dinheiro vaza para tudo que é lugar, incluindo aí a Bolsa de Valores. E ao contrário do que o Trump havia dito no passado, o mercado já esqueceu, superou realmente o fim do Donald Trump, página virada, sem rápido, né? Muito rápido, sem maiores deteriorações em termos de expectativas. O mercado agora está querendo saber apenas de vacina, quer dizer, qual é o ritmo de vacinação, qual é o ritmo de retomada da circulação de pessoas, para que os negócios voltem ao normal, né? Back to business, Tanguy. É a única coisa que o mercado está preocupado nesse momento. Donald Trump é página virada para o mercado financeiro americano. Agora, Daniel, me conta aí o que acontece se na próxima quarta-feira, durante a cerimônia de posse, der algum problema grande. Porque eu tô falando isso aqui porque hoje saiu um relatório, né, um boletim de algumas agências de inteligência dos Estados Unidos, dizendo que aquilo que aconteceu na última quarta-feira é o que eles chamaram de um driver para violência, né? Então é possível que incite mais violência por conta de tudo que aconteceu, por conta de uma sensação de vulnerabilidade, né, dos prédios públicos, da estrutura de segurança e tal, e do que aconteceu com o Trump. Já há informações de que muitos extremistas daqueles, igualzinho que invadiram, com chifrinho e tudo, estão indo para Washington para causar esse tipo de turbulência. Então a Guarda Nacional já mandou 20 mil homens para Washington. As cenas são inacreditáveis, né? Parece realmente um cenário de guerra. Você tem soldados que estão dormindo no chão do Capitólio, né? Porque é o lugar que tem ali instalações, 20 mil soldados. E a movimentação tem sido tão grande, Daniel, que o Airbnb, por exemplo, está cancelando unilateralmente, né, sem avisar, na verdade apenas avisa, e devolve o dinheiro integralmente, pessoas que estejam numa determinada lista lá, que está circulando entre empresas, de pessoas ligadas a movimentos extremistas. Então há de fato uma tentativa, tanto do governo como de algumas empresas, óbvio, né, o Airbnb quer ficar bem na fita, já disse que não vai financiar campanhas, né, no futuro de políticos que tenham se negado a reconhecer o resultado das eleições e tal, então o Airbnb tenta ficar bem na fita. Mas, de qualquer maneira, há uma tensão muito grande no ar acerca do que pode acontecer. Alguns dias atrás, o pessoal estava dizendo, eu acho que depois do problema que deu, as pessoas nem vão para Washington. Aparentemente, o que as agências de inteligência estão dizendo não é isso. Então, olho vivo para a próxima quarta-feira. Agora, Tanguy, Emmanuel Macron ontem soltou um vídeo nas internets para dar uma lacrada, né? Vamos falar a verdade. Emmanuel Macron soltou aquele vídeo, olha... Esse Brasil aí, que fica desmatando a Amazônia, vamos produzir soja na Europa. Soja na Europa, Tanguy, é isso que nós vamos começar.
Claro que depois dessa pequena brincadeira inicial, me parece que tem duas questões aí envolvidas, né? De um lado, você tem um presidente francês que efetivamente fez um discurso para dentro, né? Fez um discurso para o seu público interno, lembrando que haverá eleições na França num futuro não muito distante, e claro que Emmanuel Macron tá pensando nisso já. E claro que esse discurso protecionista é muito aderente aos franceses, muito simpático aos franceses. A França, sempre que pode, tenta implodir esse acordo comercial entre Mercosul e União Europeia, dá sinais de que não gosta do acordo, dá sinais de desconforto com o acordo. Acho que esse é um lado. E claro que o Macron aproveita isso para fazer um discurso para o seu público interno. Mas, do outro lado, a gente também está vulnerável, né? Porque se nós tivéssemos ali uma política ambiental bacana, dados robustos de desmatamento, de queimadas em queda, dados de satélite, etc., você poderia simplesmente dizer, amigo, desculpa, isso não é real, o que você está dizendo, que nós estamos queimando a Amazônia, então guarde esse seu discurso protecionista para outro lugar. Agora, na medida em que não é a realidade brasileira, na medida em que a política ambiental brasileira é um desastre, na medida em que o desmatamento não para de aumentar, na medida em que o Brasil tem sido denunciado por estar desmontando aparatos de proteção ao meio ambiente, nós ficamos absolutamente vulneráveis. Quer dizer, se você tem um governo que quer aproveitar a fragilidade ambiental para se tornar um pouco mais protecionista em relação aos produtos brasileiros, vai conseguir. Simples assim. Vai ter sucesso dentro dessa estratégia. Então, é sempre importante lembrar que o meio ambiente ele é importante para a economia. Eu tenho dito isso aqui com alguma frequência. E volta e meia parece que não, parece que é papo de ambientalista. Isso pode ter sido até no passado. Hoje não é mais. O meio ambiente se tornou algo absolutamente prioritário para a questão econômica, se tornou algo prioritário para você ter acesso a mercados. E o Brasil precisa, de uma vez por todas, dar prioridade a isso. Quer dizer, considerar que o meio ambiente é prioritário como forma de inserção internacional para o Brasil, como forma de acesso a mercados para o Brasil. Particularmente para o Brasil. Porque é um país sempre muito visado em relação a essa questão ambiental. Né? Se você fosse o Chile, né? Se você fosse o Uruguai, talvez você não fosse tão visado do ponto de vista ambiental, mas o Brasil é. O Brasil é muito visado há muitos anos, inclusive na questão ambiental, e nós precisamos realmente recuperar a nossa imagem do ponto de vista internacional, e essa recuperação da imagem passa por dados concretos, passa por medidas efetivas. É bobagem. Hoje o monitoramento por satélite de queimadas você faz em qualquer lugar do mundo. Você tem dezenas de satélites em órbita na Terra que são capazes de fazer esse tipo de monitoramento. Não dá mais para esconder. No passado, de repente você podia dizer, não, veja bem, não é assim, essas queimadas não estão acontecendo. Hoje isso não é mais possível. E Daniel, ontem, quando o Macron deu a declaração, eu gravei a coluna, né? Minha coluna de ontem foi exatamente sobre isso. E aí eu dei uma vasculhada na imprensa francesa, né? Entrei no Le Monde, no Libération, no Figaro e tal, que são os principais, né, jornalões franceses. Ignoraram solenemente a fala do Macron, isso não apareceu em lugar nenhum. Isso circulou no Brasil bastante, né? Na França não circulou. Me parece que o nome disso lá para eles, né, no discurso que o Macron construiu e tal, o nome disso é terça-feira à tarde, assim, literalmente, né? Foi de fato uma terça-feira. Nada demais, foi apenas mais uma fala, né, na qual ele traz a questão ambiental. Lembrando que esse é um tema sobre o qual ele constrói boa parte da argumentação dele, tendo sempre o Brasil como rival. E aí, os pontos cruciais são: o Bolsonaro é o vilão ideal do Macron. Para ele é ótimo ter o Bolsonaro, e é uma tristeza que o Brasil tenha se colocado na posição de ser o rival ideal de alguém. Ainda mais de um país importante como é a França, um país influente como é a França, um país que assim, tem capacidade de investimento como a França tem, ou pelo menos de influência como a França tem. E ao mesmo tempo, o Macron também é o rival ideal do Bolsonaro. Né? Assim, o Bolsonaro é ótimo para ele falar para a base dele que o Macron está querendo se meter na soberania brasileira, está querendo impor o politicamente correto para cá e tal. Então, há uma relação aí que é de inimizade, né? de tensão entre os dois, mas que, de qualquer maneira, do lado da França,
posiciona o Macron não como um político mais forte entre os franceses. Acho que o impacto foi muito pequeno, mas ele tenta se posicionar de fato como uma liderança global, uma liderança multilateral. Ele está falando para os europeus que já estão olhando que a Merkel não vai continuar. Eles estão olhando para os americanos que estão vendo uma transição de poder, que vem um Biden por aí que vai falar sobre a temática ambiental. Eles sempre vão poder olhar para o Biden e falar assim, ô coroa, eu estava aqui antes já. Eu já falava sobre isso aqui. Você que embarque na minha, porque inclusive você vai entrar, não é no Tratado de Washington, você vai entrar no Tratado de Paris. Né? Então, a França ela se posiciona como uma liderança ambiental e o Bolsonaro é um excelente negócio exatamente para fazer esse ponto da França como uma liderança ambiental global. O Brasil virou a genie, né, internacional por conta da questão ambiental. Então, bater no Brasil virou passeio, né? Isso. Porque o Brasil realmente está numa posição absolutamente frágil, só que a genie isolada. A genie salva a música, né, Daniel? Não me parece que seja o caso brasileiro. Né? Então, a analogia ela é boa, mas ela só vai até o momento no qual a música vira e o Chico Buarque coloca a genie para salvar a parada, que não é o caso, não parece ser o caso brasileiro nesse momento. Vai saber, quem sabe, né? É verdade. Tem sempre uma esperança esperança do Chico Buarque aí. Surpreende, é verdade, daquele comunista, né? Surpreende, então vai que né, o Brasil surpreende também. Porque Daniel, eu quero saber sobre os rumos da economia brasileira. Você me mandou aqui no WhatsApp dizendo que vai tudo dar certo, que as coisas estão entrando no trilho e que é para ficar esperançoso com o Brasil. Eu quero saber se é verdade, se você vai falar o que você me mandou no WhatsApp para o nosso público. Vai, abre o jogo. Isso é fake news. Eu não falei nada disso no WhatsApp. Eu, inclusive, estou pedindo agora de público auditoria nesse WhatsApp. Eu quero as fitas. Eu quero as fitas. Vamos publicar as fitas, os prints, as imagens. E vamos comparar aí os WhatsApps para ver se foi isso efetivamente que foi dito por mim. Na realidade, Tanguy, isso é algo que a gente já tem falado bastante aqui no Petit Jornal e fica cada vez mais evidente que o nosso amigo Paulo Guedes está completamente perdido. Tá batendo cabeça. Essa semana nós tivemos a questão da Ford, eu gravei uma coluna sobre a questão da Ford, onde uma empresa importante, relevante, que tem uma tradição com o Brasil, um relacionamento com o Brasil de mais de 100 anos, deixa o país. E de ontem para hoje nós tivemos o Banco do Brasil, Tanguy. Banco do Brasil sinalizou, o presidente do Banco do Brasil, que quer fazer um enxugamento, diminuir o número de agências para manter o Banco do Brasil competitivo. Aliás, isso tem acontecido ao redor do mundo, não tem acontecido apenas por aqui. E o Bolsonaro ficou uma fera. Falou, como assim você vai fechar agências e faz um programa de demissão voluntária? E aí, Tanguy, a consideração que pode ser feita é a seguinte: quem poderia imaginar que um parlamentar estatista, corporativista e antiliberal se tornaria um presidente estatista, corporativista e antiliberal? Surpreendendo Quer dizer, surpreendendo a todos nós, o Bolsonaro está cada vez mais parecido com o Bolsonaro deputado. Estranho, Cada vez mais próximo da sua base sindical, né, que são os policiais militares, os policiais rodoviários federais, os policiais federais e os militares. Então está cada vez mais próximo das suas bases, cada vez mais querendo oferecer benesses às suas bases. Agora quer oferecer o cargo de general para as polícias militares, o que não tem nenhum cabimento. O país está com problemas fiscais seríssimos nas 3 esferas, União, Estados, municípios. Agora você quer promover os policiais militares a generais, para ter um cargo a mais dentro das polícias militares. E é um presidente que está efetivamente contrário a tudo o que prometeu, a qualquer tipo de agenda liberal que qualquer dia tenha intencionado fazer. E a pergunta que fica é: o que faz Paulo Guedes no governo? Daniel, o que a gente está descobrindo agora é que o Paulo Guedes nunca foi o posto Ipiranga. O Paulo Guedes é o gordinho que fica na beira da estrada falando para ele posto Ipiranga, né? Que não sabe de nada, não tem a menor ideia de onde tá completamente perdido. É isso. Tá ali só passando o tempo esperando alguém parar ali e falou assim, acho que é o posto Ipiranga. E ninguém sabe onde é que é o posto Ipiranga, né? Assim, a gente não faz a menor ideia de onde está de fato quem sabe fazer o que deveria fazer dentro daquele governo. É exatamente isso. A pergunta a cada dia é: onde está Paulo Guedes?
Onde está Paulo Guedes? A Ford vai embora do Brasil e tal, pode ser a primeira de outras empresas deixando, porque afinal o custo do Brasil é elevado, é verdade, o sistema tributário é caótico, é verdade, a infraestrutura é cara, a energia é caríssima, tudo isso é verdade, a produtividade da mão de obra não aumenta, tudo isso é verdade, mas tudo isso a gente já sabia, né? Sim, E ninguém faz nada, inclusive o seu Paulo Guedes que está se tornando cada vez mais um Paulo Palestra, né, que faz palestras, faz lives, maravilhosas inclusive, mas é quase reclamando do governo, dizendo, é um absurdo esse governo aí, esse governo aí que não faz as reformas. O ministro, mas o senhor não é ministro? Assim, não, veja bem, ministro? nesse momento que eu estou na live aqui, não, eu não estou na figura, né, de ministro, eu estou aqui na figura de palestrante. A mão invisível do mercado abduziu o Guedes. Eu acho que foi isso. Tanguy, o Ulisses está dizendo aqui na nossa live no Instagram, a gente está fazendo aqui uma live no Instagram para gravar o podcast de hoje, porque é inacreditável. Onde está Paulo Guedes, Tanguy? Onde está Paulo Guedes? Essa é a pergunta que não quer calar. Qual é o projeto para o país, Tanguy? Qual é a política econômica? Nós estamos à deriva, é isso? Essa é a sensação que passa. Né? Porque não dá nem para criticar o projeto, dizer, olha, o projeto é bom ou o projeto é ruim. Não tem projeto. Não tem projeto. E diante de um contexto como esse, quem é que vai investir? Quem é que vai consumir? Quem é que vai continuar financiando o governo brasileiro? O que vai ser feito para conter o crescimento do endividamento do setor público num ritmo absolutamente avassalador e assustador? E aí? É isso? E vamos tocar o barco para 2022 e esperar o tempo passar? Não é satisfatório esse tipo de solução, nem esse tipo de oferta pra gente. Daniel, e sabe o que é mais fácil de entender do que o Paulo Guedes está fazendo em Brasília? O quê? Kurdistão. Kurdistão é mais fácil de entender. Kurdistão é mais fácil de entender. O Egito é mais fácil de entender. A Líbia... Líbia... Me diz, a gente poderia explicar onde fica o Kurdistão. Existe um Kurdistão, Tanguy? Essas são perguntas pertinentes que podem ser exploração. Não. Existem 4 Kurdistões. Rapaz. 4. E assim, eu não consigo falar rapidamente aqui sobre os 4, entendeu? Eu preciso de mais tempo para poder falar sobre o Kurdistão. Eu preciso de mais tempo para conseguir explicar. Da Síria. Tem o Kurdistão da Turquia. Do Iraque. Olha aí. Petróleo pra cacete, entendeu? Então, assim, tem um monte de coisa aí que dá pra gente falar, que dá pra gente explicar, que dá pra gente imaginar e tal. Líbia, por exemplo. Qual é a capital da Líbia hoje, Daniel? Tem duas. Sei. Não tem. Não tem 2. O negócio tá confuso. Qual é o papel, por exemplo, do Egito, né, na política do Oriente Médio? Tem assim, uma história inteira para ser contada aí. Olha. Né? Então tem várias coisas. Afeganistão, por exemplo, você invadiria o Afeganistão? Tivesse a oportunidade hoje. Fala assim, Jamais. Daniel, tem uma oportunidade maneira aqui para você dar uma invadida no Afeganistão. Jamais. Pegar ou largar? Então, você tem que saber por que não. Por que você... Porque tem uma cabeça de porco enterrada no Afeganistão. Já te expliquei isso. Uma cabeça de porco enterrada. É por isso que não se invade o Afeganistão. É a explicação. A gente vai explicar quem é... Tem que explicar, portanto, quem era o burro, como é que o burro foi para lá, né? Tudo isso tem que ser explicado. E eu estou falando isso tudo porque a gente tem um curso que foi lançado ontem, né, na aula gratuita que a gente falou sobre Biden e o Oriente Médio. O próximo curso do Petit Jornal, que é Utopia e Realidade no Grande Oriente Médio. Eu falei que o nome era bom, que eu ia lembrar do nome, Daniel. Então a gente tem um problema que às vezes a gente dá o nome e te esquece qual é o nome do curso. Esse a gente lembrou. Utopia e Realidade Tanguy, no Grande Oriente Médio. As pessoas não sabem que nós passamos 3 horas para bolar esse nome. Literalmente. Isso não... Literalmente, 3 horas. Não, utopia, será que utopia cabe? Aí fica um debate longo sobre utopia. Grande Oriente Médio. O Grande Oriente Médio cabe nesse curso? Enfim... A gente ficou longamente debatendo qual seria o nome do curso. Isso. É isso. E aí o curso começa daqui a 2 semanas, começa no dia 26 de janeiro. Entra lá em petcurso.com.br, porque são as 4 aulas que a gente vai ter. São 4 aulas de 1h30, 2 horas, nas quais a gente vai falar sobre o Kurdistão, a gente vai falar sobre a Líbia, vai falar sobre o Egito e vai falar sobre o Afeganistão. O preço está super, maravilhosamente promocional até sexta-feira agora, dia 15, R$23,59, sem choro nem vela, bateu R$23,59, virou o relógio para o sábado, acabou, inclusive com a possibilidade de você garantir já o seu lugar com preço mega especial ao longo de 9 cursos, ao longo de um ano inteiro. Entra lá, petcurso.com.br, vai logo, tá? Vai logo, porque não é brincadeira, não tô brincando, a gente tem de fato uma quantidade de vagas limitada para esse preço promocional. Entra lá logo, que eu tenho certeza que você vai se interessar.
E para finalizar, Daniel, deixar o nosso agradecimento aos nossos apoiadores, né? É isso, cara. Os nossos apoiadores que chegam junto, que mantêm o podcast de pé, que mantêm as aulas gratuitas de pé. Ontem tivemos uma aula gratuita sobre Joe Biden e o Oriente Médio. Fica aqui o nosso enorme agradecimento a eles, porque se não fossem nossos apoiadores, nós não teríamos a maior parte do conteúdo do Petit Jornal sendo oferecida de forma 100% gratuita. Então, você que é nosso apoiador, o nosso muito obrigado. E se você ainda não é, fica o convite para se tornar apoiador do Petit Jornal. Lá no site do Petit Jornal tem uma aba Apoie o Petit, com todos os direcionamentos para você se tornar nosso apoiador, seja no Brasil ou no exterior. Então nós temos 2 sites agora, que é o petitjornal.com.br, com as nossas colunas, também com direcionamento para você se tornar nosso apoiador, e o petitcursos.com.br, com o curso das utopias e também com os outros cursos que já foram oferecidos aqui no âmbito do Petit Jornal. Os cursos são sempre terças-feiras, 21 horas, o pessoal está perguntando aí o horário. Sempre terças-feiras, 21 horas. Lembrando, Daniel, que no ano passado, assim, agora a gente já pode falar, porque de fato o ano já virou, a gente fez mais de 200 episódios do Petit Jornal, tá? Assim, entre episódio, aula gratuita e tal, só contando as aulas gratuitas, tá? Mais de 200 episódios, né? Mais de 200 vezes que a gente veio aqui para falar, para explicar, para trazer informação e tal. Então, isso, o agradecimento fica 100% para os nossos apoiadores. Se não fossem eles, a gente certamente não estaria fazendo isso aqui, estaria caçando uma outra coisa para fazer. Daniel! E o Petit Jornal que se aproxima de 8 milhões de reproduções na sua história, hein, Tanguy? Marca impressionante que a gente vai celebrar em breve. Isso aí. Compartilhem, divulguem, boca a boca, é fundamental pra gente, vocês ajudam demais a gente. Aliás, eu deixar um recado aqui, inclusive, Daniel, a gente fala muito sobre apoiar o Petit Jornal. Apoia o produtor de conteúdo que você gosta. Assim, apoia mesmo, porque sem dúvida. Todo mundo depende dessa ajuda. Assim, é o músico, é o podcast que você gosta, é o produtor de vídeo, de filme, de qualquer coisa. Se for o Petit Jornal, a gente vai ficar muito feliz. Mas apoia esse pessoal porque faz uma diferença gigantesca na produção de coisas que você, de fato, consome. Daniel, semana que vem temos posse presidencial. Vamos ver o que vai sair do próximo bate-papo do Petit Jornal. Abraço. Maravilha. Um abraço. Tchau, Valeu. tchau, gente. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br.